vamos entrar agora no melhor momento do culto, irmãos. Que momento é este? A palavra do Senhor. E eu peço a você que abra sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler 3 versículos neste capítulo. Irmãos, Deus me deu essa palavra para ministrar aos irmãos. Como os irmãos sabem, né, sou professor de homilética, portanto, naturalmente eu tenho esboços a perder de vista, né? Mas eu gosto de pregar aquilo que o Senhor quer para a sua igreja. Eu poderia muito bem, né, pregar qualquer coisa, pegar um deles, eu quero falar sobre isso, pronto. Mas eu fico durante a semana orando, perguntando tal, e quando, né, aquele assunto, aquele tema, né, aquele texto fala ao meu coração, eu digo, pronto, é isso que eu vou ministrar para a igreja. Primeiro, o texto fala para mim, e eu apanhei nesse texto aqui igual a mala velha, meu irmão. Apanhei com força. E eu digo, meu Deus, mas eu vou ministrar para a igreja, porque eu tenho certeza que é muito importante para todos nós. Amém, irmãos? Amém. E hoje eu vou falar sobre o tema confiando que o tempo pertence a Deus. Amém? Então, abra aí a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, nós vamos ler a partir do versículo 6. E diz assim: aqueles, pois, que se haviam reunido, perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino a Israel? E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Eu vou ler novamente o versículo 7, os irmãos lerão com bastante força, amém? E disse-lhe, após a minha pessoa, os irmãos repetem, e disse-lhes: não vos compete, ou não vos pertence, saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Os irmãos? Nossa, quanta diferença, né? Rivaldo, e ele fala mais alto, né? A versão de Rivaldo é sempre diferente, ele é sempre que fala mais alto. Mas deixa eu perguntar a você, meu irmão, qual é a sua relação com o tempo? Né? Você é daqueles que sabem esperar, ou você é daquele que não tem paciência? O tempo para você corre muito rápido. Irmãos, a percepção de tempo ela é muito interessante. Os anos vão se passando e parece que o tempo ele vai ficando assim mais... a nossa percepção do tempo vai ficando diferente para a gente. Parece que passa um pouco devagar. Porque irmãos, quando eu olho para trás, não faz 2 anos que eu tinha 18 anos. Não é? Para mim, a minha percepção do tempo é essa, né? Mas parece que passou muito rápido, mas também, ao mesmo tempo, né, os anos parece que estão se arrastando para outras pessoas. Você já teve a experiência de conversar com alguém e alguém dizer assim: meu amigo, esse mês não acaba mais não, misericórdia, o dia do pagamento não chega, não é? E em outro momento você diz assim: mas esse mês voou rapidinho, né? Parece que passou, a gente, né, nem percebeu. Você já teve essa experiência? Você já conversou com alguém assim? Porque a nossa percepção de tempo é muito interessante. Porém, meu irmão, a maneira como nós lidamos com ele é muito importante. A maneira como nós lidamos com o tempo é muito importante. E eu vou dizer por quê, meu irmão? Porque para todos os nossos propósitos, nós temos que saber como lidar com o tempo. Porque, meus queridos, muitas vezes nós somos precipitados e nós acabamos perdendo algumas coisas nas nossas vidas porque não sabemos esperar, não é? Minha mãe, ela diz um ditado que é um ditado popular muito conhecido: o apressado come cru. E é verdade, meu irmão, não é? Muitas vezes você está apressado para fazer uma comida, né? E você faz a comida rapidamente e ela sai
crua, né? Às vezes você está cozinhando alguma coisa, a bicha vem todo, né? A galinha, por exemplo, vem cacarejando ainda, porque não é, você quer rapidez e tal, não é, irmãos? E muitas vezes, meus queridos, a gente espera em demasia por uma coisa que não vai vir, nós somos bem irreais, né? Podemos dizer assim, nós somos ufanistas, ficamos esperando, não vai chegar, irmãos. Eu estava há muitos anos atrás, conversando com um irmão, e o irmão, ele foi consagrado em outra, eu vou dizer, na Assembleia de Deus Missão, ele foi consagrado a presbítero, e ele estava na frente de uma igreja, e um dia o pastor presidente, Zé Carlos de Lima, tocou no ombro dele assim, lá na igreja sede, e disse: meu filho, eu estou vendo o seu caso, para ele ser consagrado evangelista, porque estava na frente da igreja. Irmãos, isso faz 14 anos que eu sou pastor dessa igreja, isso vai fazer uns 20 anos, ele continua presbítero, né? E no dia que eu conversei com ele, já fazia uns 5 anos, e eu disse: meu irmão, e aí? Ele: não, o pastor presidente está vendo. Eu digo: tá capeste. Meu irmão, que é uma visão assim microscópica do seu problema, que, né, fazia uns 5 anos, e desse tempo já faz uns 20. Não saiu do lugar. Então a gente fica esperando, aquela esperança que nunca se concretiza. E deixa eu dizer uma coisa para você, meu irmão. Havia um general chinês do século XIX chamado Sun Tzu, que ele escreveu um livro na arte da guerra, e ensinando, né, as artes da guerra, como diz o livro, e ele diz assim: uma campanha muito longa cansa o exército. Aí você diz: ora, que coisa óbvia, mas se a gente for aplicar isso em algumas coisas, é verdade, irmãos. A esperança, aquela que nunca vem, que a gente vê que não está chegando também, não é, que a gente fica esperando passivamente, também, meus queridos, dá com burros na águas, assim como da mesma forma quando nós somos precipitados. Os irmãos estão entendendo, irmãos? E olha só, irmãos, nós não sabemos lidar com o tempo. A verdade é essa, nós não sabemos lidar com o tempo. E aí, nessa noite, irmãos, eu quero perguntar a você: qual é a sua postura diante do tempo? Qual é a sua postura? Eu perguntei no início: você é daqueles que se apressam e come cru, ou você é daquele passivo que fica igual a esse irmão esperando há 20 anos o pastor presidente dele ver o caso dele, com toda aquela calma que ele tem, né? Qual é a sua percepção, meu irmão? Meu irmão, eu vou dizer uma coisa para você. Os discípulos, eles estavam assim, olha só, irmãos, tinha acontecido todo aquele rebuliço, vamos usar esse nome, né? Tinha acontecido todo aquele rebuliço em Jerusalém. Jesus havia sido preso, torturado, havia sido crucificado, morreu, ele foi levado à sepultura, ele ressuscitou, e aí, irmãos, ele apareceu aos discípulos. Olha só, meu irmão, tudo aquilo aconteceu, e interessante que Jesus avisou tudo, não é, meu irmão? Jesus tinha dito para eles: olha, vai chegar esse dia, se preparem, porque todas as profecias vão se cumprir em mim. Aí os discípulos: beleza, ótimo. Aí quando Jesus ressuscita, que aparece para os discípulos, aí os discípulos dizem: agora, Senhor, que tu vais restaurar o reino a Israel? Rapaz, se eu fosse Jesus, eu tinha feito esse gesto. Vocês não entenderam nada. Não foi para isso. Não foi algum som, né? Interessante. Gostei desse som. Então, irmãos, eu teria feito a mesma coisa, né? Batida assim, se eu fosse Jesus. Aí veja, meus queridos, porque os discípulos não entenderam nada. Jesus não veio para dar uma liberdade física para Israel, uma liberdade política, uma liberdade social. Jesus veio para trazer a liberdade para o mundo, para todos aqueles a quem ele escolheu. Você pode dizer glória a Deus? Os discípulos não entenderam nada. E observe, irmãos, haverá um tempo em que Deus realmente restaurará Israel. Israel, né, Jerusalém, na verdade, vai ser o centro do mundo no milênio que está por vir. Amém, irmãos? Mas não era naquele tempo. Os discípulos não entenderam nada. E como hoje eu estou expert, né, em ditados populares. Um amigo meu do seminário, ele dizia assim: você está misturando arroz doce com beiço de jegue. Ou seja, duas coisas que tem nada a ver, a gente mistura. É a mesma coisa que os discípulos fizeram, meu irmão. Estavam misturando as coisas que não tinham nada a ver. Jesus, ele veio para trazer a liberdade e trouxe.
Jesus pagou o preço pelos nossos pecados. Ele veio para pagar o preço e pagou. Amém, irmãos? E era momento dos discípulos estarem preocupados em fazer a obra de Deus, mas eles confundiram totalmente o tempo. Amém, irmãos? E a resposta de Jesus nos traz algo tremendo nessa noite. Nos ensina 3 coisas maravilhosas. Eu poderia tirar muito mais coisas disso, mas eu decidi tirar apenas 3 grandes lições, que são grandes lições para nós. Amém, irmãos? Quando Jesus disse assim: não compete a vocês saber os tempos e as épocas que o Pai reservou pela sua autoridade. Em primeiro lugar, Jesus estava dizendo que a sabedoria de Deus é infinita. Eu vou dizer de novo, a sabedoria de Deus é infinita. Irmãos, nós somos inteligentes. Alguns de nós chegam a ser sábios, mas nenhum de nós, o homem mais sábio do mundo, não se aproxima da sabedoria de Deus. Os irmãos entendem o que eu estou falando, irmãos? Porque quando Jesus falou assim, olha, não tente entender Deus, eu estou aqui parafraseando o que ele quis dizer. Não vos compete saber os tempos e as épocas que o Pai reservou pela sua própria autoridade. Ele estava dizendo para os discípulos: não tente entender Deus, porque ninguém consegue entender Deus. Quando os homens pensam, pronto, eu consegui esquadrinhar aqui quem é Deus, meu irmão, Deus age de uma maneira totalmente diferente. Meu irmão, quando a gente estuda no seminário, tem uma matéria lá, eu até já ministrei aqui, os mais antigos sabem, chamado teontologia, que é o estudo, né, no seminário se chama o estudo de Deus. Mas eu tive um professor, eu louvo a Deus que eu tive excelentes professores, e ele discordava tremendamente disso. Ninguém pode estudar Deus. Ele disse, é um estudo acerca de Deus, do que ele revelou, mas ninguém consegue entender Deus. Você está entendendo, irmão? E aí você pode dizer assim, mas o que é que isso tem a ver comigo? Tem, meu irmão. A sabedoria de Deus é infinita. Isso quer dizer que ele tem um propósito específico para este mundo. Ele tem um propósito para a nossa nação e ele tem um propósito para você. E o propósito com você é específico. Ele é diferente até, talvez, do propósito da pessoa que você mais gosta. Mas o propósito com você é totalmente diferente. E o jeito dele trabalhar é específico em cada vida. Lá em Isaías capítulo 55, meus amados, a palavra de Deus diz que os pensamentos de Deus não são os nossos pensamentos. Assim como o alto é o céu, assim é o pensamento do Senhor. Amém, irmãos? E a gente muitas vezes quer colocar Deus dentro de uma caixinha. Não é verdade, irmãos? Encaixá-lo na nossa agenda. Não, Deus vai agir assim, irmãos. Olha, eu parei com isso. Todas as vezes que eu digo, Deus, tu vai fazer assim, né? Deus nem responde. Simplesmente faz de uma maneira totalmente diferente. É por isso que quando eu digo, Deus, eis aí um problema, mas tu faça do jeito que tu queres. Eu nunca digo, parei de dizer, Senhor, faça assim, porque Ele nunca faz, Ele faz do jeito que Ele quer. E isso é uma coisa ínfima, pequena, irmãos, diante do que Ele pode e faz. Amém, irmãos? Deus age à maneira dEle. Mas sabe qual é o nosso problema, irmãos? A gente quer que as coisas, nós queremos que as coisas sejam como nós queremos. Não é assim, irmão? E a gente fica chateado quando não acontece. Muitas vezes a gente fala até um beicinho, né? Ah, mas não era assim. Não era desse jeito. Mas foi como Deus quis. Você está entendendo? Ah, irmãos, a sabedoria de Deus é infinita. Você pode dizer glória a Deus? Olha só, meus queridos. Deus como é tremendo. Hoje eu estava olhando o meu Facebook, meu perfil no Facebook. Aí aparecem as lembranças, né? E há uns 8 anos atrás eu compartilhei um vídeo. Há uns 8 anos atrás. E eu, quando vi aquele vídeo, uma mulher sentada assim no carro, eu digo, isso só pode ser política. Eu vou clicar só para ter raiva. Quando eu cliquei, não era, irmãos. Era uma mulher falando de uma experiência dela, e eu fiquei assim, digo, poxa, como isso se encaixa no que eu vou falar nessa noite? Olha só, irmã, a mulher está num carro e diz assim, olha, ela começa já dizendo desse jeito, eu gosto muito de uma bolacha chamada sequilho. Eu nunca comi dessa bolacha, mas ela disse que era gostosa, compridinha assim, salgada e tal. E ela disse que ela ia a uma padaria e colocavam uma gotinha de goiabada em cima do sequilho, não é? Aí ela pegava, todos os dias, pegava aquela bolacha, levava para casa
e comia com café. E era um ritual que ela fazia todos os dias. Mas com o passar do tempo, irmãos, ela observou que a goiabada era pouquinha. E ela foi falar com o padeiro, disse, mas rapaz, você é mão de vaca, né? Você é muito mão de vaca, bota aí uma quantidade aí boa. Aí ele disse, mas rapaz, está tudo feito. Aí na próxima, no outro dia, quando ela chegou lá, aí tinha um biscoito customizado, que era um com goiabada em cima dele todo. Ele disse, pronto, toma aqui. Aí ela agradeceu e foi para casa comer. Quando ela foi comer, irmãos, na segunda mastigada, ela já não pôde mais comer, porque era doce demais. Os irmãos entendem, irmão? Era doce demais. E aí, ela disse, puxa vida, do jeito que o padeiro estava fazendo, era certo. Aí, no outro dia, irmãos, quando ela chega, antes que ela fale com o padeiro, já estava o biscoito dela lá, a bolacha dela, customizada, feita. E ela não podia mais fazer nada, porque já foi feito só para ela. E ela, envergonhada, simplesmente comprou, pagou, mas chegou em casa, irmãos, tirou a goiabada e comeu só a bolacha. Mas aí, irmãos, no terceiro dia, sempre é no terceiro dia, né? No terceiro dia ela foi antes falar com o padeiro e disse, não faça mais não, porque você estava certo e errado, era eu. Só que ela aplicou isso a nós queremos mudar as pessoas. Mas, irmãos, não é assim que a gente faz com Deus. Não é desse jeito, irmão. Ficou todo mundo com medo de falar, né? Mas é verdade, irmão. A gente, né, Deus nos dá algo, nos coloca numa situação, né? Faz algo na nossa família, eu não sei. E a gente diz, Deus, tá bom, mas eu não queria assim. E a gente quer mudar. Não é desse jeito, irmãos? E Deus, olha só, irmãos, não é todas as vezes, não são todas as vezes. Mas Deus muitas vezes permite que se mude para que você veja. Foi o que aconteceu com Jonas, foi ou não foi? Jonas disse, Nínive, tchau, Deus me livre, eu é que não vou. Deus permitiu ou não permitiu? Mas por fim, meu irmão, Jonas acabou comendo a bolacha seca. Você está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Então a sabedoria de Deus, ela é infinita. E o nosso relacionamento com isso é que nós temos que entender que Ele sempre sabe o que é melhor para nós. Se Ele nos colocou, se você tem a certeza que Deus te colocou em determinada situação, tenha calma. Creia que é o Senhor que está no comando da tua vida, com um propósito específico na tua existência. Não fique, como foi dito aqui nessa noite, murmurando. Não fique murmurando, não fique reclamando, não fique fazendo beicinho, dizendo, Deus não era assim. Aceite aquilo que Deus preparou para você. Seja resignado. Amém, irmãos? Nossa mente, ela é limitada e por isso nós não conseguimos entender o que Deus está fazendo, assim como aquela mulher não entendeu bem o que o padeiro estava fazendo, porque só uma gotinha em cima daquela bolacha, e ela pensou, ele é mão de vaca, mas não era, é porque era a quantidade certa. Você está entendendo, meu irmão? E muitas vezes, meus queridos, eu sei que dói, eu sei que é difícil, há situações que são difíceis, e a gente pensa, mas Deus, por quê? Irmãos, o melhor é a gente pensar, Deus, para quê? Você está entendendo? E não por quê. Porque os porquês de Deus você não vai entender. Agora você vai entender o para quê lá na frente. Porque você foi colocado em determinada situação. Porque Deus tirou alguém da tua vida. Porque Ele trouxe alguém para a tua vida. Porque algumas situações você teve que enfrentar. Aí você vai entender o para quê. Deus, irmãos, Ele tem uma sabedoria infinita. E nós temos que ter a humildade para aceitar que nós não podemos compreender a mente de Deus. Nós podemos entender, meus queridos, como Deus trabalha através da sua palavra, mas não totalmente, porque a nossa mente, ela é finita. Os irmãos entendem, irmãos? Sim ou não? A segunda coisa, meus queridos, que Deus me mostra nesse texto, nessa pequena resposta de Jesus para os seus discípulos, é que é muito importante confiarmos em Deus. Ora, irmão, se a sabedoria dele é infinita, se ele tem um poder infinito, eu devo confiar nele. Jesus, irmãos, ele disse para os seus discípulos, não compete a vocês querer saber dos tempos e as épocas que o Pai reservou pela sua própria autoridade. Ele estava dizendo, simplesmente confie, você não vai entender. Amém, irmãos? Você não vai entender, irmãos. Há momentos que parece que Deus coloca a gente de uma posição invertida. E você diz, oxe, como é que é isso?
né? A gente que é nordestino, a gente diz, oxe, como é que é isso? Deus parece que inverteu um negócio assim, você passa um período grande assim, numa situação, e você diz, mas Deus, por que isso? Meu irmão, apenas confie, porque é importante nós confiarmos em Deus. Amém, queridos? E confiar em Deus, meus queridos, é depositar nele as nossas esperanças, é descansar nele. Amém, irmãos? É quando a gente diz assim, eu não sei o que vai acontecer, mas uma coisa eu sei, vai ser o melhor para mim. É descansar nele. E o problema, irmãos, nosso problema é esse, é porque nós confiamos desconfiando. Nós dizemos que confiamos, mas lá no íntimo a gente fica preocupado. Não é assim, irmãos? A gente fica agoniado, a gente perde o sono. Não é desse jeito, irmãos? Não é assim? E há momentos, irmão, que a gente pensa até que está ficando louco, porque a gente diz assim, meu Deus, tanta coisa acontecendo e aqui dentro tem uma paz, aqui dentro eu não estou preocupado. Isso é a paz que excede todo o entendimento que Deus coloca dentro de nós, quando nós confiamos plenamente no Senhor. Amém, irmãos? Confiar plenamente no Senhor, irmãos, é quando nós fazemos igual a Pedro, aquela passagem que o diácono Natan ele gosta muito, né? Quando Pedro ele anda sobre as águas. Confiar em Deus é justamente isso. Irmão, você já parou para pensar que loucura, é ou não é? Porque Jesus vinha andando sobre as águas, os discípulos estavam lá, dentro do barco, com a tempestade da peste. Aí eles dizem, quem é que está vindo aí? Aí Jesus disse, sou eu, tenham calma. Aí Pedro diz, mas se é tu mesmo, manda que eu vou até aí. Irmãos, que fé, não é verdade, irmãos? Confiar em Deus, é isso, meus queridos, ele colocou o pé na água. Irmãos, que coisa de louco, é por isso que o evangelho é loucura. Não é assim, meu irmão? Para os que não entendem, ele colocou o pé na água e a água já não era mais líquida, para ele era sólida. Como é que é isso? Eu não sei, é coisa que Deus faz. Os irmãos entendem, irmãos? É um milagre, porque é um milagre porque foge a física, porque foge o entendimento, a lógica. Ele pisou na água e andou. Os irmãos entendem, irmãos? Isso é confiar no Senhor. Os irmãos sabem que quando ele começou a perceber o vento, né, batendo nele, e ele começou a perceber aquela situação, ele foi afundando. Porque ali, meus queridos, ele tirou os olhos de Jesus. Ele passou a não crer mais. Os irmãos entendem? Mas mesmo assim, Jesus o pega. Olha que coisa linda, irmãos. Coloca de novo sobre a água e diz, bora, Pedrão. Agora você vai comigo. Você comigo e eu contigo. Diga glória a Deus, meu irmão. Confiar em Deus é isso, meu irmão. Confiar em Deus é isso. Quando não tem mais saída, diga, Senhor, agora é tua vez. E confie, meu irmão, descanse. Olha, quem está falando aqui é um homem que é faixa preta, terceiro dan, em beco sem saída. Quantas vezes, meu irmão, não sabe nem o que é terceiro dan, né? É a faixa coral do jiu-jitsu, aquela última é a do mestre, pronto, é a minha, meu irmão. Amém? Quantas vezes eu estive em situações, becos sem saída, eu dizia, Deus, e agora? E às vezes acontecia até coisas assim que eu dizia, Deus, e agora? Né? Agora foi-se. Mas Deus aparecia sempre naquela situação e dava a sua solução. Irmãos, eu me lembrei de uma coisa agora, uma coisa muito interessante. Olha só, irmão. A gente começou a passar uma situação, os pirrais tudo pequeno, uma situação assim, um pouco complicada. Eu estava para ser demitido do Banco Pan-Americano e assim, estava uma situação complicada para mim e eu fiquei sem pagar energia, ó. Eita, foi logo quando a Energisa tomou conta, né, do negócio, privatizou. Porque antigamente, meu irmão, a gente ficava 6 meses sem pagar energia. Mas depois, meu amigo, 2 contas já queria. Hoje em dia está até mais, né? Está mais complacente, vamos dizer assim. Mas naquela época, 2 continhas, meu amigo, olha. Aí a gente. Era Saelpa antigamente. Aí a situação, eu digo, fiquei sem pagar energia. Eu digo, pronto, vai cortar. Meu Jesus, vai cortar. Do lado da nossa casa tinha um açougue. E era de um povo evangélico. Amém, irmãos? Povo que é igreja evangélica. E eles fizeram um gato elétrico, entendeu? Um gato espacial, né? Gato elétrico. E eles não pagavam energia. Era lá tal. Aí, olha só, irmãos. Daqui a pouco eu estou lá na minha labuta diária. Aí o telefone toca, eu estava até longe. Aí a menina disse, Ricardo, tua esposa. Eu digo, pronto, problema. Quer ver? Mas foi dito e feito. Quando eu peguei o telefone, Solomita, cortaram a energia, viu? Estou indo lá para casa de mãe. Ela fala assim, né? Casa de mãe. Eu digo, vá, chegar lá, eu vou lá. Quando chegar, eu vou direto para a casa da sua mãe. Aí quando eu cheguei, aquela coisa,
Como é que foi, Sulamita? Não, o rapaz foi lá cortar e eu nem vi ele cortando, eu simplesmente saí. E antigamente, irmãos, hoje em dia não, hoje em dia eles estão mais atrevidos, eles cortam e não estão nem aí. Mas antigamente eles colocavam uma cartinha, dizendo, cortamos, viu? Agora vai lá e paga. Uma cartinha, com a faixazinha vermelha assim. Aí eu estava lá na casa da minha sogra e tal, e conversando, jantei, aquela janta maravilhosa, a galinha da minha esposa, da minha avó, da minha sogra, estou meio confuso hoje. A galinha da minha sogra não tem igual, mas enfim, aí eu digo, eu vou lá, vou pegar umas roupas para tomar banho. Aí quando eu fui, chegando perto da casa, quando eu olhei, eu tinha um aparelho de som grande assim, de 5 CD, que os meninos eram doidos para quebrar. Aí ela tinha uma luz de LED. E quando eu fui abrindo o portão, que eu olhei, o LED ligado. Eu digo, oxe, cortado pela metade, como é que é isso? Porque o LED do som estava ligado. Aí eu vi a cartinha, tirei a cartinha, abri a casa, quando cheguei aqui, liguei a luz, pum, a luz não estava cortada. E eu digo, oxe, mas rapaz, chamei todo mundo, foi aquela coisa, aquela alegria. Aí eu louvei a Deus. Deus, tu sabes que eu não deixei, eu deixei de pagar, na verdade, não porque eu quis, não porque eu empenhei uma coisa, né, diversa, mas porque a situação está difícil. Eu orei, eu digo, Senhor, me dê, né, um prazo para que eu possa levantar esse valor, enfim. Irmãos, no outro dia, umas 5 horas da manhã, que era quando o açougue abria, eu só vi o grito, eita, acabaram as carnes aqui, né, se estragou tudinho, tal. O cara cortou, o gato do lado não cortou da nossa casa. Aí eu digo, meu Deus, agora eu entendi o porquê disso. Deus queria dar uma lição ao pessoal lá, porque cortaram a energia dele tanto que ele fez um gato direto no poste. Então não tinha nem como saber que eles tinham um gato. Mas quando o cara subiu, que viu, ele cortou o gato do camarada lá. Por quê, meu irmão? Porque isso não é coisa de crente. Vocês não estão entendendo, irmão? Porque o vizinho lá precisava ter uma lição. Perdeu todas as carnes. Passou a madrugada toda descongelando o irmão. Confia no Senhor. Naquela mesma semana, Deus me deu condições de pagar. Você pode dizer glória a Deus por isso, meu irmão? Confia no Senhor, meu irmão. Ainda que a situação seja contrária, que você esteja virado ao avesso, confia que Deus, Ele está no comando. Não nos compete saber tempos e épocas que o Pai reservou pela sua própria autoridade. Confia no Senhor. Nós devemos, irmãos, confiar no plano de Deus, porque Deus tem, como eu disse para os irmãos, Ele tem um plano para este mundo, mas Ele também tem um plano específico para você, e só você e Ele sabem quais são, e muitas vezes nem você sabe, só Ele mesmo. Então confia nele. Confiar, meu irmão, é entregar as tuas preocupações nas mãos do Senhor e descansar. Não é fácil, não é, irmão? Porque nós somos ansiosos por natureza. Não é fácil, não. Mas vá aprendendo a confiar, descansar e entregar ao Senhor aquilo que está perturbando o teu coração. E terceiro e última lição, irmãos, que eu aprendo nessa pequena resposta de Deus, é que nós devemos viver o presente. Amém, irmãos? Ele disse assim, não vos compete saber os tempos e as épocas, ou seja, o futuro, que Deus reservou pela sua própria autoridade. Jesus estava dizendo, meu irmão, viva o hoje. Amém, queridos? Viva o hoje. Em outro momento, meus amados, lá em Marcos capítulo 6, versículo 34, ele diz assim, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo, basta cada dia o seu mal. Irmãos, todas as vezes que eu falo sobre isso, eu tenho que explicar algo, porque tem crente, irmão, que é só a graça, só pega a sua palavra numa partezinha, distorce e diz, foi o pastor que disse. Irmão, não estou dizendo que você não deve estudar, eu não estou dizendo que você não deve guardar dinheiro no banco. Os irmãos entendem, irmão? Não deve projetar para o futuro. Não, meu irmão, não estou dizendo isso. Mas o que a Bíblia diz, irmãos, é que nós não devemos viver apenas no futuro ou apenas no passado. Nós devemos viver o hoje. Porque quando nós vivemos só no passado, não conseguimos desfrutar o hoje. E quando nós vivemos só no futuro, não conseguimos desfrutar o hoje. E a nossa vida é uma vida agoniada justamente por causa disso. Os irmãos entendem o que eu estou falando? Nós devemos viver o hoje. E Jesus falou, ei, espera aí, não tente entrar nesse particular que é só de Deus, não. Viva o hoje. Vocês têm uma tarefa a fazer. Sabe por quê, irmãos? Versículo 8, que é um versículo bastante conhecido, é o texto clássico de missões. Ele diz assim, Atos capítulo 1, versículo 8. Mas recebereis a virtude do Espírito Santo, que há de vir sobre vós, e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Sabe o que Jesus estava dizendo? Se preocupe no futuro, não, meu irmão. Faça o seu trabalho. Prosa dramática, para os irmãos perceberem. Faça o seu trabalho, porque a gente fica preocupado com os nossos problemas, como os discípulos estavam. É agora que tu vais restaurar o reino, preocupado com o problemazinho ali, daquela região da Ásia, só ali. E Jesus disse, não, vocês têm uma tarefa muito maior para fazer. A gente fica do mesmo jeito, meu irmão, preocupado com o nosso aluguel, preocupado com a contazinha a pagar, preocupado com isso, com aquilo, aquele negócio que a gente vai fazer, e se esquece que Deus nos deu uma tarefa tremenda para fazer, ser testemunha dele. E nessa preocupação que a gente vive, irmãos, tem pessoas morrendo do nosso lado e a gente está só dizendo, não, mas Deus vai me dar vitória, Deus vai me dar vitória, e o cara morrendo do seu lado. Os irmãos entendem? Mas ele disse, olha, recebereis poder, virtude que há de vir sobre vós, e sereis as minhas testemunhas. Irmãos, o recebimento do Espírito Santo não é para você falar em línguas. Claro que quando a pessoa, a evidência, né, do batismo do Espírito Santo são as línguas, isso é lógico, mas todos nós recebemos o Espírito Santo quando nós fomos selados. Os irmãos entendem, irmãos? Quando nós recebemos Jesus como nosso Salvador, Efésios capítulo 1, versículos 13 e 14, nós fomos selados com o Espírito Santo da promessa. E esse Espírito Santo, ele tem um poder, e essa palavra poder é a palavra dunamis, de onde se deriva a palavra dínamo, de onde se deriva a palavra dinamite, um poder explosivo. Os irmãos estão entendendo? Então o Espírito Santo que há em você não é só para você falar em línguas, não, meu irmão. É para você ser testemunha, é um poder explosivo para você falar da palavra. Aí a gente fica preocupado, não, é porque em 2024 eu vou conseguir um novo emprego. Isso é ótimo, mas se preocupe em primeiro lugar que Deus te deu uma missão de ser testemunha. Ah, pastor, e quando é que eu devo fazer isso? A tempo e fora de tempo. Não foi assim que Deus falou? Jesus falou através de Paulo, a tempo e fora de tempo, aproveitando todas as oportunidades, não perdendo tempo nenhum, como ele disse para Timóteo, remindo o tempo, ou seja, aproveitando cada oportunidade para falar da palavra, para ser testemunha, para pregar o evangelho. Não precisa você fazer curso, não, apesar de que eu tenho uma apostila de evangelismo. Rivaldo já foi umas 10 vezes, Sulamita também, né? Natan, Juninho, né? Não precisa não, meu irmão. É só você dizer, ei, tem um Deus que pode te dar a solução. Amém, meu irmão? Venha comigo ouvir falar de um Deus que pode mudar a tua vida. Não precisa de muita coisa não, meu irmão. Só precisa disso. Mas nós ficamos preocupados. Irmãos, olha como é difícil. Às vezes, irmãos, um bannerzinho virtual para as pessoas compartilharem, como é difícil. Não é verdade, irmão? Às vezes é necessário o pastor quase chorar de joelhos dentro do telefone. Compartilhe um banner, meu irmão. É difícil, as pessoas esquecem, deixa para lá. Não, depois compartilha 1 e 10, não. Não é assim um banner. Mas, pastor, isso tem alguma relevância? Tem, meu irmão. Porque a nossa Cafarnaum, quem fez o curso se lembra do que eu estou falando, a nossa Cafarnaum são as redes sociais. O lugar de maior concentração onde Jesus começou o seu ministério foi nas praias de Cafarnaum. E a nossa Cafarnaum são as redes sociais. Então, irmãos, ao invés de a gente estar comentando, eita, aquela atriz na rede social, aquela atriz deixou aquele outro, né? Se separou, não sei o quê, é porque aquele encontro político assim e tal. Não, meu irmão, coloque lá, Jesus pode mudar a sua vida, né? Bote lá, irmãos, às vezes eu coloco frases em inglês, e tem até minha esposa dizendo, mas você metido na frase em inglês. Mas sabe por quê, meu irmão? Porque tem pessoas que visitam o meu perfil que falam essa língua. E eu tenho um objetivo específico quando eu coloco assim. Os irmãos entendem, irmão? Ah, pastor, só
está se achando. Não, meu irmão, não é isso não, é porque eu tenho que aproveitar as oportunidades e aquilo que Deus me deu para que eu possa falar do Evangelho. Amém, meu irmão? Então não perca tempo não, a sua relação com o tempo tem que ser essa. O momento é hoje de eu fazer a obra de Deus e Deus vai fazendo o que resta na minha vida. Deus vai suprindo as minhas necessidades, basta nós confiarmos nele, porque de fato, meu irmão, a sabedoria de Deus ela é infinita e Ele tem um plano para você. Então confia, meu irmão, e vai fazendo o teu trabalho. Amém, queridos? Porque você já imaginou, eu estou concluindo agora, mas já imaginou que vergonha alguns crentes terão quando chegar lá e Ele dizer, mostra-me as tuas mãos, o que você tem feito? Procurei trabalho, relacionamento, divertimento, fazer amizades, né? Encher a minha cabeça com coisas da rede social. Quantas almas você ganhou? Bom, assim, eu tentei. E muitas vezes nem tentou. Porque diante de Deus, irmãos, ninguém vai poder mentir. Tentei, não. O Senhor sabe se nós tentamos ou não. Amém, queridos? Então, que nós possamos chegar diante do Rei e dizer, Senhor, nada fiz, porque eu sou servo inútil, mas eis aqui o meu trabalho. Amém, queridos? Porque, como nós estamos falando do tempo, esse tempo vai chegar. Como disse a pastora Solomita, não é história de trancoso, não, da carochinha. Vai chegar esse dia. E eu espero, meu irmão, quando eu chegar lá, eu tenho certeza de uma coisa, eu não vou conseguir, né, chegar e ficar de pé diante dele. Eu vou me prostrar, com certeza, eu vou me derreter todo na presença dele e dizer, Senhor, eu não fiz nada para ti, toda a honra e toda a glória para ti, mas eis aqui um pouquinho que eu fiz. E eu sei que você vai fazer o mesmo, meu irmão. Eu sei que você vai chegar diante dele e vai dizer, Senhor, nada fiz, nada, eu não podia nada, mas eis aqui com a minha pouca força o que eu fiz. Eu sei que você vai fazer isso. Amém, amados? Então, nossa relação com Deus, irmãos, as 3 grandes lições que Deus nos ensina, nossa relação com Deus é ter a certeza de que o Senhor é muito mais sábio do que nós. A sua sabedoria ela é infinita, que nós temos que confiar plenamente nele, porque ele tem um propósito para nós e viver o presente cumprindo a missão. Amém, irmãos? Deus tem um plano perfeito para você. Eu vou dizer de novo, Deus tem um plano perfeito para você. Pode até doer um pouco, você pode não estar entendendo, mas é perfeito para você. Então apenas confie e vá trabalhando para o Rei dos Reis. Dá uma salva de palmas para o Senhor Jesus.